vocês? Hoje é a nossa segunda aula, da disciplina Manejo do Solo e Adubação em Sistemas Orgânicos. Hoje nós vamos trabalhar implementos agrícolas. Para a gente falar aí de implementos agrícolas, pessoal, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Os implementos agrícolas estão ligados ao surgimento da agricultura, Quando que surgiu, então, a agricultura? Foi quando o homem deixou de ser nômade, e começou a fixar residência. Aí e com isso, tornou-se possível a produção de alimentos, e daí veio a necessidade dos implementos agrícolas. 300 anos antes de Cristo, havia ferramentas manuais com tração animal. Bom, pessoal, no século XVIII, os instrumentos agrícolas eles eram muito rudimentares, muito simples. Já no século XVIII não, pessoal, no século XIX, a população urbana europeia ela aumentou. Ela foi aí para 200 milhões de pessoas. E a partir do momento, pessoal, que eles inventaram as semeadeiras, é que o processo de mecanização ganhou impulso. Eles viram que compensava. Por quê? Com a invenção das semeadeiras, trouxe uniformidade no plantio, maior competição e, consequentemente, uma maior produtividade. Após a semeadeira, pessoal, foi inventada as colhedeiras, Tanto pela Grã-Bretanha quanto pelos Estados Unidos, em 1780. Elas só foram usadas mesmo, caiu no gosto popular, meio século depois. Pessoal, entre 1850 e 1870, a Inglaterra e a Europa deixou de ser o principal produtor de comida. Quem tomou esse lugar foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos passou a ser um centro mundial de progresso tecnológico da agricultura, porque eles se tornaram o centro de produção mundial de alimento. Então, eles começaram a pensar em maquinários, em equipamentos agrícolas. A máquina de desencaroçar algodão foi um dos principais avanços nessa época, porque se reduzia a mão de obra e com isso podia expandir as áreas de produção de algodão. Outro fator aí, pessoal, que obrigou os Estados Unidos a inventar maquinária agrícola foi o tipo de solo deles, que é o de pradaria, Ou seja, uma planície vasta e aberta. E também cheio de túneis de tocas de animais. Então tinha que acabar com esses túneis, com essas tocas, certo? E a John Deere, que era um ferreiro, em 1837 desenvolveu os arados de ferro. Então foi o primeiro maquinário aí da John Deere. Bom, os Estados Unidos foram os pioneiros no uso e desenvolvimento de tratores, colhedeiras, certo? E só para você ver, naquela época eles inventaram uma colhedeira que colhia 12 hectares de trigo por dia, E fazia todas as operações até o ensacamento. Então isso foi uma novidade muito grande que acabou substituindo os animais, Ou seja, a tração animal foi substituída. Certo? Bom, pessoal, os tratores eram movidos a vapor. Esse primeiro trator aí no slide é um trator a vapor. E o segundo é um trator movido a gasolina, construído em 1892. Parece umas engenhocas, Não se assemelham tanto com o que estamos acostumados hoje. Bom, esse foi o primeiro trator a ter sucesso, que é o da Ford, o Fordson, lançado em 1917. A grande inovação dele é que era um trator que foi montado em série, ou seja, virou mesmo a fabricação em série de tratores, assim como se fazia de carro já naquela época, dessa vez enganjou a produção em alta escala de tratores. Entre 1920, pessoal, e 1940, a John Deere introduz um modelo aí que tinha várias funções e um custo menor que os tratores da Ford, que o Fordson.
E esse trator aí, ele serviu de referência, tá? Durante 10 anos para a produção em linha dos tratores da John Deere. Esse trator da imagem, pessoal, foi desenvolvido em 1921 e ele competia de frente com a John Deere, né, nos maquinários, porque ele poderia ser operado com qualquer tipo de combustível, tanto gasolina ou óleo vegetal, ou seja, biocombustível. Bom, e com o passar dos anos, né, pessoal, foi tendo a evolução aí de tratores, de maquinários agrícolas, e as tecnologias evoluíram muito, vamos dizer assim, até de forma imaginável para aquela época, né? Há 50 anos atrás não se imaginava tanta tecnologia. E com os implementos agrícolas, trouxeram tecnologia de ponta para as atividades do campo. Então, hoje, os nossos maquinários nem se comparam aos maquinários de 100 anos atrás, né? Então, vamos aprender agora um pouquinho dos implementos. Quando a gente fala, pessoal, de implementos, a gente está falando de mecanização agrícola. E ela tem alguns objetivos, né? Principal de todos, aumentar a produtividade. Esses implementos, pessoal, eles modificam as características do trabalho no campo também. Ou seja, tornou a vida do campo menos sofrida e mais atrativa, né? Para levar a mão de obra para o campo, você tem que ter alguma atração. E também melhorar as condições e qualidade das operações de campo, porque você fornece melhores condições de desenvolvimento da planta. Bom, pessoal, hoje existe diversos tipos de máquinas e equipamentos agrícolas, tá? E a produção se inicia a partir do momento que você desbrava a terra, ou seja, desmata ela, até a fase da colheita. E durante esse caminho, a gente pode utilizar diversas máquinas agrícolas. E nós vamos conhecer um pouquinho desse universo, né, da mecanização agrícola. Bom, pessoal, quando a gente fala em máquina agrícola, o que é uma máquina agrícola? É um conjunto de órgãos, né, vamos assim dizer. E esse conjunto de órgãos, eles fazem movimentos fixos. E eles também têm uma grande resistência. Juntando esses movimentos mais uma resistência, o que acontece? Eles geram uma força e essa força é transformada em energia para se realizar algum trabalho. Vocês querem um exemplo de máquinas agrícolas? Eu acho que é tudo que se usa em campo. Trator, pulverizador, colhedora, todos são máquinas agrícolas. Os implementos, pessoal, já são órgãos, né, que não apresentam movimentos relativos, ou seja, diferente do trator. O trator você liga o motor e se movimenta. Os implementos, eles dependem do trator para se movimentar, certo? Ou seja, o trator se movimenta, gira uma energia que arrasta o implemento, ok? O implemento ele não tem essa capacidade, né, de transformar energia, ou seja, ele depende do trator. É algo que vai acoplado ao trator. Aqui, pessoal, eu trago para vocês máquinas para o preparo do solo inicial. Vamos pensar numa área de floresta, uma área de cerrado, e vamos desmatar isso, tá? Esse maquinário de preparo de solo inicial são máquinas que envolvem corte, limpeza diária, onde ela nunca foi utilizada. Então, nós temos máquinas, né, com lâminas cortadoras de árvores, lâminas fixas, as correntes. O que é o correntão? Eu pego o trator de um lado, do outro, no meio eu ponho uma corrente e os tratores vão andando e derrubando tudo que tem pela frente. Tá? Então, esse tipo de maquinário são maquinários para o preparo do solo inicial. Agora eu vou falar, pessoal, de máquinas de preparo periódico do solo e vou dar mais ênfase nesse tipo de maquinário, tá? Que são maquinários que a gente utiliza com muita maior frequência, certo? Para o preparo de solo periódico, pessoal, a gente utiliza principalmente os arados de discos e os arados de aiveca. Bom, pessoal, preparo periódico do solo.
é o mesmo que eu dizer plantio convencional, tá? É um conjunto de operações que são realizadas a cada início de produção. Hoje em dia, nós trabalhamos principalmente com o quê? Com plantio direto, o qual não há necessidade de trabalhar com arado, com grade e entre outros que eu vou falar agora para vocês. Mas de uma forma geral, a gente deve realizar o preparo periódico do solo, tá? Quando esse solo não oferece condições perfeitas de semeadura ou para o plantio direto. Por isso que eu vou demonstrar esses equipamentos que geralmente são usados para o plantio convencional. Porém, em algum momento, mesmo no plantio direto, a gente precisa usar esse maquinário. Então, eu citei o arado. O arado ele faz o quê? Ele faz com que o solo fique mais soltinho, pulverizado, tá? E com isso, permite que as raízes das plantas cresçam sem dificuldade nenhuma. Também tem outras qualidades, né? Ajuda a melhorar as condições do solo, como a infiltração de água, a quantidade de oxigênio nesse solo, mas nem tudo são flores, tá bom, pessoal? E os arados, eles podem ser tanto de disco quanto de eivecas e podem ser puxados por tração animal ou por tratores. Então, quando eu faço um preparo do solo periódico, pessoal, eu tenho o objetivo de quê? Controlar plantas daninhas, incorporar restos culturais e também as plantas indesejáveis, aumentar a oxigenação desse solo, propagação do leito de semeadura, ou seja, preparar esse solo para receber as sementes, controlar alguns insetos e doenças, também incorporar, pessoal, fertilizantes e corretivos. Então, pessoal, o que o arado faz? A operação de aração nada mais é do que inverter as camadas do solo. O arado vai cortar uma fatia desse solo e inverter essas camadas. Ou seja, a parte de cima vai para baixo e a parte de baixo vai para cima, tá? O solo fica com uma espécie de amontoado, tá bom? E aqueles, vamos dizer assim, o que estava em cima vai para baixo, o que estava embaixo vai para cima desse solo. Então, o arado tem como função descompactar o solo, revolver esse solo e permitir um melhor arejamento. Ou seja, deixa o solo mais macio, mais fofinho. Bom, pessoal, o arado de disco é o tipo mais utilizado no país, principalmente devido à composição da maioria dos nossos solos. Nós temos presença de raízes, de tocos, de pedra. Lembrando que o arado de eiveca, ele tem a mesma função do arado de disco. Porém, ele é utilizado em solos não muito úmidos e também não muito duros, ok? Nesse slide, pessoal, eu trago para vocês exemplos de tipos de discos de arado, tá bom? Só para vocês saberem que existe diferentes tipos de disco. Cada um tem sua função, tá? A gente não vai especificar agora, mas é importante que vocês saibam que há vários exemplos aí. Bom, pessoal, mesmo sabendo que os arados de eiveca são menos utilizados no país, mas eu trago aí dois exemplos, né, para vocês. Um para solos com cascalho e mais úmido, mais pegajoso, e outro para solos, né, mais arenosos. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os implementos para o preparo periódico do solo, dentre eles a grade, o subsolador e a enxada rotativa. Bom, pessoal, mostrei nos slides anterior que o arado ele atua descompactando o solo, né, e ajuda a criar boas condições físicas para o bom desenvolvimento das sementes. Mas o arado deixa o solo muito revolto, ou seja, muito desnivelado. A grade vem para nivelar esse solo, certo? E melhorar as condições de plantio.
e melhorar a germinação das sementes. A grade, ela atua quebrando os torrões deixados pelo arado no processo anterior. A grade, ela também pode ser utilizada antes da aração, com o objetivo de quebrar uma crosta superficial do solo ou cortar a vegetação antes de entrar com o arado. Bom, pessoal, a gradagem, ela vai trabalhar o solo de 3 formas: superficial, média ou profunda, vai depender do que você deseja. Na gradagem superficial, ela trabalha de 5 a 10 centímetros desse solo, na média de 10 a 20 e na profunda de 20 a 30 centímetros desse solo. Bom, pessoal, algumas funções da grade. Atua, no nivelamento do solo e quebra dos torrões. Melhora a visão superficial do solo, ou seja, ela nivela ele, então fica melhor a característica superficial desse solo. Deixa o solo uniformizado para o plantio e corta as ervas daninhas e incorpora elas ao solo. As grades, pessoal, também são diferentes e recebem algumas classificações. Nós temos a grade tipo dente, tá? Esses dentes podem ser rígidos ou flexíveis, certo? E tem uma figurinha aí de exemplo para vocês terem noção da forma dessa grade. Nós temos grades de molas, certo? As grades de mola trabalham no solo de maneira diferente. Quando a mola passa no solo, ele se contrai. Depois, a ponta dessa mola empurra com força para frente e realiza o trabalho de subsolador. Então, ela faz o que? Ela compacta, depois vem descompactando, certo? Esse solo. Pessoal, a gente tem aí a grade de disco, que é o mais comum de todos, tá? Qual ela também vem com duplação, ou seja, 2 conjuntos, de grades acopladas nesse subsolador e fazem o trabalho duplo. Passa a primeira grupo de disco subsolando e vem um segundo atrás reforçando esse serviço. Bom, pessoal, você já sabe para que serve o arado e a grade. Agora a gente vai falar um pouquinho do subsolador. Por que existe o subsolador? O solo qual a gente vai utilizando o arado e a grade, ele sofre uma compactação nas camadas inferiores, ou seja, as camadas mais profundas. O que dificulta muito a absorção de água pelo solo e também o bom desenvolvimento da raiz. Então, o subsolador ele vem para descompactar essa camada inferior, certo? Ou seja, 80 centímetros. Então, são camadas muito profundas do solo que exigem muita força desse equipamento. Então, o objetivo da subsolagem é de fazer com que plantas elas possam ter uma melhor capacidade de crescimento das raízes e que a água ela infiltre por esse solo. Então, o subsolador ele ajuda na penetração de corretivos e fertilizantes, ajuda também a diminuir a acidez do solo. Um exemplo aí para vocês, de um subsolador, lembrando que ele atinge até 80 centímetros de profundidade do solo. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora da enxada rotativa. Para que serve a enxada rotativa? É simples. Ela faz o mesmo trabalho do arado e da grade ao mesmo tempo. Ela funciona descompactando o solo, nivelando esse solo, como os 2 equipamentos anteriormente citados, certo? Esse aqui, pessoal, é um exemplo, da enxada rotativa, porém, ela tem algumas diferenças do arado e da grade usados separadamente. O primeiro, ela atinge no máximo 20 centímetros de profundidade do solo. Geralmente é utilizado em canteiros para o quê? Para horticultura, olericultura, ou seja, para hortas, certo?
Pessoal, nós também temos máquinas, né, para semeadura, plantio e transplantio. São todas aquelas que envolvem as operações de semear um grão, plantar alguma parte vegetativa da planta e também o transplante de mudas, né? Dentro dessas semeadoras, dessas plantadeiras, nós temos semeadoras adubadoras que fazem as duas coisas, já semeia e já aduba. Como maquinário aí, né, nós também temos os aplicadores de fertilizantes, calcário, esterco, entre outros. Máquinas para aplicação de defensiva agrícolas, inclusive aéreo, tá? O que é muito utilizado hoje na nossa região. Então, nós temos tanto aplicadores de defensiva agrícolas terrestre quanto aéreos. E por último, temos a colheita, né? Máquinas para colheita, que são todas aquelas que envolvem a operação de colheita, lógico. Nós temos as colhedoras de grãos, colhedoras de folhagens, colhedoras de canas, de café e de algodão, entre outras, ok? Esse universo ele é muito vasto, muito grande. Então, hoje, pessoal, a gente falou aí um pouquinho, né? Bem pouquinho, de como surgiu os tratores, os implementos agrícolas. Focamos em implementos agrícolas responsáveis pelo revolvimento do solo, né? Descuidado com o solo. E passamos por outros implementos, como as plantadoras, colhedoras e tudo mais. Esse universo ele é muito vasto. Vou deixar para vocês um livro que aborda bastante esse universo para vocês de uma forma bem simples. E por que a gente precisou ver implementos agrícolas agora? Porque o nosso próximo encontro do dia 12/8, a gente vai trabalhar preparos dos solos e mecanização em sistemas orgânicos. Não tinha como eu falar de preparo do solo se vocês não entendessem um pouquinho de implementos, ok? Então, dia 12/8 é o nosso próximo encontro.